Bom, falar umas abobrinhas aqui sobre a vitória da Colômbia ontem por 3-1 sobre o Uzbequistão, um jogo que particularmente me agradou bastante, por diversos motivos, né? Acho que a Colômbia é um time muito, muito forte, né? E acho que é um dos candidatos ali a, de repente, ir longe na Copa, mais do que o normal, né? Pegar ali, de repente, umas quartas, né? Apesar da Colômbia ter ido às quartas, acho que em 2014, 2018, né? Quando perdeu para o Brasil e para a Inglaterra. Mas, assim, um bom jogo da Colômbia, né? A gente vê que a Colômbia teve uma pausa do tempo no ataque, né? Aqui, a Colômbia foi muito bem no primeiro tempo, na minha opinião. Ela conseguiu ter a maioria das ações no campo de ataque, se movimentou bem, teve chances, Luiz Dias teve chances, Arias teve finalização perigosa. O Luiz Soares estava ali uma hora também para marcar e a pressãozinha aqui no final resultou no gol. E aí, na volta do segundo tempo, acho que eles baixaram um pouco a intensidade ali, né? Acho que é uma coisa que tem acontecido com alguma frequência nessa Copa. O time tá bem no jogo, marcar o gol, ele dá uma reduzida, se conformar, porque de repente o adversário não tá tão bem, e o adversário consegue arrancar empate, né? Daqui depois a Colômbia acelera um pouco o jogo, ela tem uma oportunidade ali, que acabam sendo duas, três oportunidades no mesmo lance. E tinha esquecido aqui de compartilhar, né? Mas mostrando aqui o cenário aqui de ataque da Colômbia, né? E aí toma um gol aqui, depois ela faz uma pressãozinha, chega a ter duas, três ali chances, não marca, aí no ataque seguinte, assim, um pouco depois, marca, e aí depois continua um pouco em cima, tem mais uma ou duas chances e acaba recuando, natural, né, do cenário de jogo se aproximando do fim, e, e depois consegue um golzinho ali no final, né, numa jogada de muita luta do, do Cúcio Hernandes, né, na linha de fundo, que ele cruza pro Capaz fazer o gol, né. O gol do Uzbequistão acabou saindo ali numa falha do goleiro, né? Do Vargas, que ele espalma muito mal, a bola sobe. Eu não sei se ele teve a impressão de que a bola iria sair, apesar de ele ter espalmado mal, mas, mas ele acabou. E aí o Uzbequistão acabou meio que achando o gol, né? Vendo aqui, né, aqueles finalizações para a Colômbia, a gente vê que muitas finalizações aqui de dentro da área foram boas, as chances de gol dos colombianos. Foi um jogo que me agradou bastante, porque a Colômbia tomou conta do jogo como uma seleção forte, como uma seleção grande, praticamente não deu qualquer chance ao Uzbequistão, mas particularmente assim, o que mais me agradou uma das coisas que mais me desagrada do Brasil. Né? A gente botar aqui no gráficozinho, eles estão botando a escalação da Colômbia assim, mas a gente vai ver aqui o Luiz Soares, por exemplo, que seria um 9 mais fixo. Tu vê que ele se movimentou aqui para trás, caiu um pouquinho pela esquerda, caiu um pouquinho pela direita. O Ramos Rodrigues, que seria em tese um ponta armador ali pela direita, você vê que ele se movimentou para armar o jogo aqui de trás, né, dar a cadência para o meio campo da Colômbia. O Luiz Dias, que é o ponto esquerda, que jogou muito, né, deu uma assistência, fez um gol. Você vê que ele sai aqui para trabalhar, cai um pouco por dentro, né, chega aqui na área, não é um cara que fica aqui parado só na esquerda, porque eu acho que tem sido muito problema do Brasil, inclusive aqui por essa região. Ele consegue achar o passe para o gol do Munhoz, está mais ou menos por aqui, ou seja, ele volta, né? O Ramos está armando, o Arias está armando, o Luiz Dias volta e também está armando, o Luiz Soares está saindo para abrir o espaço para o Munhoz entrar. Então, esse tipo de movimentação acho que dá muita dinâmica, né? Acho que deixa a defesa um pouco mais confusa e precisa estar sempre muito atenta aos detalhes, né? Ao contrário do que aconteceu com Portugal, que teve uma posse de bola estéreo e de pouca movimentação, muito previsível, os jogadores da esquerda parados na esquerda, os jogadores de centro parados no centro, os jogadores da direita parados na direita, que é o que acontece no Brasil também, principalmente ali com o Vini Júnior, que está sempre na esquerda e sempre muito na esquerda, né? Está sempre muito parado aqui. O gráfico do Vini Júnior, você vê, não tem mapa de calor aqui pelo meio e pela direita não tem absolutamente nada, aqui pelo meio é muito fraco, muito fraco. E você vê aqui o Luiz Dias circulando, né? O Luiz Dias, né, tendo áreas aqui, o Lermo, o Ramos Rodrigues, sabendo que ele está vindo aqui por trás para armar. Ele não precisaria, de repente, né? Ele poderia ficar aqui encostado, mas não, ele vai lá, se movimenta. Você vai ver aqui o mapa de calor do Lermo bem à frente aqui, né? Ofensivo, armando o jogo aqui de trás junto com o Ramos, fazendo a circulação. O Puerta chegando bem à frente, chegando pelo lado, né? Para o Ramos poder cair por dentro, ele ocupa aqui um pouco a faixa lateral às vezes. O Arias, que em tese ficaria atrás do Luiz Dias.
Tu vê que ele cai por dentro, mas ele também cai um pouquinho pela direita, cai um pouco pela esquerda, abre um pouco aqui na ponta, né? Onde ele normalmente joga aqui no futebol brasileiro. Também chega a cair lá na direita. Se eu for abrir aqui, por exemplo, o do Brasil, o, vocês vão ver que o mapa de calor do Vini Júnior é praticamente nulo, né? Tipo, nulo não, é praticamente na esquerda. Né? Você vê assim, pô, nosso principal jogador tá aqui, né? Tipo, aí um pouquinho aqui na área, não sei o que, mas essa circulação aqui que a gente viu, a gente não vê tanto, né, para ele, assim, né? Olha como é que o Aras parece estar em muito mais lugares do campo. O Luiz Dias aqui, ó, como é que ele aparece muito mais aqui, né? Apareceu lá, apareceu aqui, voltou aqui. Ele está muito mais ativo em campo, né? Até o Luiz Soares está aqui pela direita, aqui pela esquerda, está pela área, caiu um pouquinho mais aberto. O Ramos Rodrigues, você vê que ele está aqui armando lá na esquerda, né? Na ponta direita, quer dizer, arma aqui um pouco mais atrás, arma um pouquinho mais adiantado para o centro, cai aqui um pouco na esquerda para também falar com os Dias, afinal são, né, os dois nomes mais famosos aí, pelo menos, né? O Ramos está um pouco já em queda na carreira, mas o Luiz Dias está em alta, né? O cara, pô, fez uma temporada incrível. Então, é uma dinâmica diferente, né? De todo mundo se mexendo, enquanto aqui a gente tem praticamente o Vini Júnior parado, e aí o Rafinha, que é a nossa ponta direita, né? Tá aqui coladinho na linha lateral na direita, e às vezes tem que cair para lá para falar com o Vini Júnior, porque se você traçar a linha aqui no meio, ele nunca veio para cá, né? Fica muito previsível você saber que ele sempre vai receber a bola aqui e vai cortar para cá, para dentro. Dificilmente vai cortar para de fundo, se eu não me engano, isso aqui foram passes que ele recebeu, né? O passe do gol ele recebe aqui, o passe do Matheus Cunha ele recebe aqui, nunca é ele cortando para cá, né? Ele recebe, passa aqui e vem para dentro. Recebe, passa aqui e vem para dentro, né? Essa aqui é exatamente a movimentação dele ali no lance do gol. Então, é previsível. Ele vai receber aqui e vai guardar para cá. 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 Nunca tem. Então, assim, por, por, por melhor que você seja, né? Por mais melhor do mundo que você acha que você seja, é muito difícil quando você fica previsível, assim. Aqui o Paquetá tá como um meia pela direita, né? Ele não atua assim o tempo todo, mas aqui tá sempre aqui caindo para a esquerda também. Aqui, ó, sempre aqui para pouquíssimo aqui pela direita, né? Então, se você pega o gráfico aqui do Rafinha, né? Você pega aqui o gráfico do Paquetá, em tese são os dois caras aqui. Vamos botar o Bruno Guimarães aqui também. Olha como é que o gráfico da direita é muito pobre, né? Em termos de jogada. Né? Se você somar tudo aqui, talvez não dê. Só o gráfico do Vini Júnior sozinho, né? Na esquerda. Vamos levantar aqui. Se você somar tudo, talvez não dê esse gráfico aqui. Se você somar tudo isso aqui, não deu um gráfico tão intenso aqui de jogadas na esquerda. Então, dessa forma, o Brasil fica muito previsível, na minha opinião. E isso me agradou bastante na Copa, porque isso acho que tem sido o diferencial assim, das seleções que estão se destacando um pouco mais. O Doku, a Bélgica com o Doku aqui na esquerda sofreu a mesma coisa que o Brasil, todas as jogadas caem para cá, o De Bruyne cai para cá, o Trossard cai para cá. Em Portugal, todo mundo estava caindo para a esquerda, nós estava o Pedro Neto, o Nuno Mendes, o Bruno Fernandes. Então as jogadas estavam vindo muito para cá, enquanto na direita o Bernardo Silva ficava aqui abandonado. Isso nas seleções que jogaram um pouco melhor, você vê isso mesmo, você vê que a França ela sofre muita dificuldade quando o Olise está no primeiro tempo travado na esquerda não, na direita, e depois quando ele vai para dentro, que ele ganha mais liberdade para dominar e partir e fazer as jogadas, a França cresce muito mais, né? Tu vê que é o mapa de calor do Olise, sai para armar, porque ele tem o passe para dar, ele consegue cortar para dentro, consegue cortar para o fundo, ainda que ele preferia cortar para dentro para finalização. O Doué aqui, tu vê, ele não veio para cá. Esse mapa aqui do Olise, se eu não me engano, não tem como dividir aqui, mas provavelmente essa parte aqui é o jogo dele do primeiro tempo e esse jogo aqui todo é ele no segundo tempo. Que ele cai para o meio, que ele vai, que ele arrasta, né? A jogada do segundo gol, do terceiro gol, ele vem arrastando aqui pelo meio e aí ele sofre a falta e a jogada continua e o Mbappé faz o gol. Tem uma jogada que ele rouba a bola aqui pelo meio, a bola só para ele, conduz para bater. Né? Tem uma outra que ele recebe aqui pelo meio, ele enfia pelo Mbappé e o Mbappé não consegue dominar também. Então, se você fica com o seu jogador assim, muito preso e suas jogadas concentradas lá, fica muito difícil de você fazer as coisas, né? Você vê que o Dembélé ele cai um pouco pela direita, o Mbappé cai um pouco pela esquerda para poder cortar para o meio e chutar, né? Então acho que eu vi isso na Colômbia e gostei muito. Vou pegar aqui Portugal, vou pegar o mapa de calor aqui do Pedro Neto
aqui, ó, totalmente na esquerda. Se você tem uma linha de 5 ali, né? Bruno Fernandes, totalmente na esquerda. Um cara que é um armador, como é que ele não circulou aqui por essa área em nenhum momento, né? Como é que ele não recebe a bola aqui? Olha o Bernardo Silva, praticamente aqui grudado o tempo todo na direita. O Bernardo Silva que não é esse tipo de jogador. Então, vendo esse joguinho da Colômbia, me agradou bastante essa movimentação, essa dinâmica, né? A gente poderia até dizer que eles jogam num 4-2-4, assim como o Brasil. E, e aqui, ó, o Wirtz, ele cai por um lado, ele cai para o outro. O Musiala, né? Ele arma aqui, arma para cá, ele se associa nos dois lados. O Sané já fica mais concentrado aqui, mas você vê que ele ainda cai um pouco para lá. O Havertz também é um cara que sai bem para dialogar. Então, aqui ele cai para um lado, cai para o outro, acaba vendo espaço aqui para o Sané entrar, para o Musiala entrar, para o Wirtz entrar. Então, esse jogo da Colômbia me agradou muito por causa disso, né? Porque você vê que o Arias, né, ele dá uma finalização perigosa aqui dessa região, aparece em vários lugares do campo. O Luiz Dias, ele joga por aqui, ele faz o gol chegando por aqui, né? Esse aqui deve ser o lugar onde ele fez o gol, mas ele arma e dá assistência por aqui pelo meio. O Rames Rodrigues o tempo todo tocando na bola pelo meio, o Suárez tentando sair um pouco mais para dialogar. E também os laterais, né? Tipo assim, que diferença faz você ter laterais? Você pega aqui laterais que apoiam, né? Se eu pegar aqui o jogo do Brasil contra Marrocos, podem falar, mas o lado direito de Marrocos é o mais perigoso, porque tem o Hakimi, não sei o quê. Mas, pô, o mapa de calor aqui do, do Douglas Santos, você vê que para aqui, né? Não chega nem na área, assim, aqui já tá fraco, e aqui na área nem chega. Aqui você vê que o lateral chegou aqui um pouco mais à frente, trabalhou mais à frente. Isso porque esse lateral nem é dos melhores, mas você vai ver o Munhoz, né? Olha como é que é o trabalho dele ofensivo, né? Ele surge aqui no meio como, como um elemento surpresa, um jogador que vai e volta o tempo todo, né? Participa ativamente do jogo, participa da construção, participa da infiltração, dá uma dinâmica bem legal, né? Um jogador que está aí há pelo menos 2 temporadas jogando um bom futebol no Crystal Palace, né? Ele aparece aqui para fazer o gol. Então aqui vai na linha de fundo, faz o cruzamento. Esse tipo de coisa que eu acho que falta hoje ao Brasil, né? Dá um pouco de imprevisibilidade, né? Se você sabe que o Luiz Dias está sempre à esquerda, é muito fácil marcá-lo. Mas agora, se ele saiu para o meio, quem é que acompanha ele, né? O Arias entra aqui, o Arias tem um estilo de jogo completamente do Luiz Dias. O Luiz Dias é um cara que recebe, já parte para cima. O Arias já é um cara que recebe, pensa um pouco mais o jogo, consegue achar um passe. Então, é complicado, né? Acho que essa questão da Colômbia, né? Se for melhores momentos, o Arias está caindo lá pela direita, né? Para finalizar, lá da direita, né? Sem tese, ele está jogando ali como um meia mais pela esquerda. É uma coisa. Você vê aqui, né? O Munhoz já está preparado aqui para passar. De novo, o Arias caindo por dentro. E o Luiz Dias, onde é que está o Luiz Dias? Para o lateral passar aqui. Né? Isso aqui, hoje, na seleção, é praticamente impensável. Você pensar que o Vini Júnior está aqui, né? Tem 4 zagueiros aqui, né? Ele joga com a linha de 3. E provavelmente esses 2 aqui são os laterais, né? Para fazer a linha de 5 na defesa. O Arias está caindo aqui para armar o jogo. E o Luiz Dias está passando aqui para atacar o espaço. Mas olha o espaço aqui também que tem para ele atacar entre o zagueiro e o lateral, porque o lateral está passando. Se esse lateral não está aqui, está como o Douglas Santos, que fica aqui normalmente, o Arias não tem o que fazer com a bola, né? Esse lateral talvez dobre dele, esse lateral vai se juntar aqui na linha de defesa. Então ele consegue tranquilamente, ó, achar a bola e gerar uma chance de perigo para a Colômbia. Né, que foi quase o gol, que foi a bola na trave do Luiz Dias. Aqui de novo, né? A movimentação dos colombianos. O Dias está aqui por dentro, né? Tipo assim, quantas vezes a gente viu o Vini Júnior vindo aqui trabalhando essa bola por dentro? Né? Muito poucas. O Rames está lá espetado na direita. Aqui está o meia pela direita, que é o Puerta, né? Então ele está aqui. O Luiz está pedindo a bola aqui no pivô. Você vê que o Lerma está perto dele. O Aras está aqui, também está perto dele, né? Se isso aqui é no Brasil, o Vini Júnior está aqui, o Douglas Santos está aqui embaixo, mais recuado, aí tem o Casemiro aqui atrás, tem os 2 zagueiros, esse lateral, né? Nem pensar, né? Teria o Iban, estaria aqui. E aí você poderia ter o Igor Thiago aqui, aí ia ter o Paquetá aqui esperando um passe, mas quem seria que estaria com essa bola aqui, né? Seria o Bruno Guimarães? Então, você vê que ele tem um passe fácil aqui, ele tem uma abertura de jogo aqui, um passe fácil aqui para abrir o jogo, né? E de repente esse cara aqui, se ele recebe o passe, ele vem aqui numa situação
de 2 contra 1. O Luiz Dias tem a qualidade para dar esse passe aqui, né? Seja pelo alto ou pelo chão. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3 para fazer o 3 contra 3 contra esses caras aqui. Que esse zagueiro aqui vai ter que saltar no Aras, de repente, se o Aras sobe, né? Porque essa linha aqui tá 2 para 2. Esse cara vai ter que saltar no Aras. E esse aqui tá acompanhando meio distraído, esse lateral, né? Esse lateral pode atacar aqui. Então, tu vê que o Luiz Dias está aqui, o Luiz Soares está aqui pedindo a bola, enquanto isso que o Munhoz está atacando a última linha. E o Munhoz atacando a última linha, você vê que ele preocupa esse lateral aqui, né? O Luiz Dias não precisava ter dado a bola aqui, né? Claro que aqui foi a melhor opção, porque acabou saindo gol. Mas tu vê que o Rames vai ficar sozinho aqui, né? Tipo, e o Rames vai receber aqui sozinho com esse lateral aqui, né? Com o lateral não, com o Puerta, que é o meia, né? Então, olha como é que já ia gerar a situação aqui de 2 contra 1, com o Munhoz entrando e com o Luiz Soares vindo aqui com mais gente, né? Com o Lerma podendo chegar aqui, o Aras podendo chegar para atacar a área. E aí tem a felicidade aí de, de botar a bola na rede, né? Não foi uma finalização tão fácil, mas, mas você vê deixa eu ver aqui. Que foi, né? Essa aí foi a falha do goleiro, que foi o gol. E logo depois, né, a gente vê de novo o ataque da Colômbia. Você vê com quantas pessoas eles estão atacando aqui, né? Você vê que tem o Rames aqui, o Puerta está levando por dentro, o Luiz Soares está por aqui, o Aras está por aqui, o Luiz Dias, né? São 5 atacando. Para ser 5 atacando no Brasil, teria que ser Vini Júnior, Igor Thiago, Rafinha, Paquetá e Bruno Guimarães. Tá vendo, né? Que são 5 contra 3. O Brasil não tem essa transição rápida, né? Incisiva, né? Se a bola provavelmente cai no Paquetá, no Bruno Guimarães, eles não aceleram tanto assim. E aí o Luiz Dias acaba fazendo aí o gol. Eles até tinham criado uma chance de gol antes, né? Uns 2 minutos antes, está lá na ponta. Você vê que o Luiz Dias está por dentro. O lateral não, acho que aqui é o zagueiro, né? Acho que isso aqui talvez tenha sido depois de um escanteio. O Luiz Soares está pedindo a bola aqui na área. Olha quantas pessoas tem na área: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, quando tem o cara fora da área: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro da área, né? Mais 2 aqui vindo que vão entrar na área. E eles acabam perdendo o gol, né? Eles acabam a jogada aqui com 4, 5, 6, 7, 8 dentro da área, né? É meio difícil pensar o Brasil fazendo isso hoje, né? Então, eu fiquei olhando para o jogo da Colômbia, porque o time da Colômbia não é melhor que o do Brasil, né? Acho que ninguém olha aqui e fala, nossa, a Colômbia é muito melhor que o Brasil. Nem individualmente, acho que não deveria ser coletivamente, nem em repertório, né? Elenco. E eles mostraram um futebol muito bom, né? Ah, o Uzbequistão é pior que o Marrocos, claro. Mas eu não vi o Brasil apresentar esse tipo de futebol, de movimentação, de imprevisibilidade, principalmente, em nenhum momento do jogo, né? E aí teve a finalização para fora. E você vê que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 aqui defendendo, né? 8, né? Tem um cara que caiu. Então são 8 aqui defendendo aqui na linha da área, né? Tem 3. Difícil imaginar o Brasil também defendendo com 8 na área. Você vê que o Luiz Dias aqui está preparado já para o contra-ataque. Esse aqui provavelmente foi depois de um escanteio também, imagino. Mas olha o Luiz Dias aqui na direita, né? Não está na esquerda, não está esperando, está aqui. O cara luta pela bola até o fim, e quando ele ganha a bola, ele não se livra dela, não fica ali fazendo cera, não tenta cavar uma falta, nada, ele realmente joga futebol. E acaba dando um cruzamento muito bom, assim, até a altura do jogo, né? Tipo, certinho para um cara que não é tão alto, tirando o goleiro, tirando o zagueiro. Então, assim, gostei bastante da partida da Colômbia. Acho que eles vêm realmente forte aí, né, para brigar essa partida de Portugal, né? Acho que animou os colombianos, imagino eu, porque Portugal não jogou nada, né? Para ser bem direto, né? Não adianta ficar aqui também falando outra coisa. Então, se o meio de Portugal jogar do jeito que jogou, com o Cristiano Ronaldo do jeito que jogou, com previsibilidade, com lentidão, isso aqui, o meio de Portugal vai jogar, eles sofrendo com os contra-ataques com os contra-ataques do Congo, né? Então, imagina com o Luiz Dias, Luiz Soares, João Arias, Rames. Né? A gente pode aqui falar que o Rames, de repente, não vai ter disciplina dos jogadores de Congo, né? Do Issá. Então, poderia facilitar para Portugal, mas Portugal vai ser ameaçado. A
Colômbia também gosta de ter a bola, a Colômbia também consegue criar, tem bons caras, né? Você vê que o Luiz Dias consegue criar, o Ares consegue criar, o Lerma consegue criar, o Ramos Rodrigues consegue criar. Os dois laterais vão atacar as costas dos laterais de Portugal, se der mole, se não recompor, né? Da mesma forma que o Ramos não marca tanto, né? Já não está mais naquele auge, o Cristiano Ronaldo também não vai marcar. Então, acho que foi um jogo assim que a Colômbia agora pode sonhar tranquilamente com o primeiro lugar, né? Em tese, bastaria empatar com Portugal e depois ganhar do Congo, que chegaria a 7 pontos. E Portugal só poderia chegar a 5, né? Com uma vitória dos empates, tendo empatado com Congo e Colômbia. Então foi isso, né? Foi o último jogo da primeira rodada e muito bom jogo da Colômbia. Seguro, dominante, né? Deram um mole ali rapidamente, sofreram um gol, numa falha, né, do goleiro, né, principalmente, num momento que abaixou a intensidade, mas criaram bastante chance, jogaram com vontade. E é isso. Beleza? Valeu!